Olá, mulheres que andam pipocando em reumatologista, ortopedista, fisioterapeuta, osteopata, porque sentem muita dor nas articulações e ninguém descobre o que é. Vou contar para vocês que isso pode ser perimenopausa ou menopausa. Inclusive, esse é um assunto que eu tenho um carinho muito especial porque foi o assunto do meu doutorado. Dores articulares associadas à queda hormonal própria desse período. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e apaixonada pelo universo das mulheres 40+, especialmente em relação à grande mudança hormonal e não só hormonal, mas nas nossas vidas, que é a chamada de menopausa. Se esse tipo de assunto é do interesse de vocês, ative o sininho para sempre receber as novidades aqui do canal. Let's go! Agora, voltando ao assunto do vídeo. Existe uma queixa que é muito comum, especialmente entre as mulheres que estão quase parando de menstruar, que é a dor articular própria da perimenopausa e posteriormente da menopausa. As mulheres começam a notar que dói tudo que é articulação, dói o cotovelo, dói o ombro, existe o frozen shoulder, né, o ombro congelado, que é muito característico dessa fase, assim como outras dores diversas no quadril, no joelho, no tornozelo, e elas acabam indo às vezes em fisioterapeuta, em osteopata, em reumatologista, investigam doenças autoimunes e não encontram nada. Bem, por que isso acontece? A queda dos níveis de estrogênio afeta todos os órgãos, todos os tecidos do nosso organismo. E com as articulações isso não é diferente. A queda do nível do estrogênio, que é próprio dessa fase, ela costuma diminuir a quantidade de líquido, de lubrificação que acontece naturalmente na articulação. Com isso, a articulação acaba ficando mais seca e isso aumenta o risco não só das lesões, como também de ter dor articular. Existe também um outro mecanismo, que é o mecanismo cerebral. As mulheres, quando deixam de produzir o estrogênio, quando elas têm uma produção bem menor de estrogênio, elas têm uma queda de uma proteína que se chama BDNF. Essa proteína, ela vai ser responsável pelo que a gente chama de plasticidade cerebral. Essa plasticidade cerebral, o que eu digo que é? É a adaptação do cérebro com diferentes situações. Então, por exemplo, se eu tive um estímulo doloroso, sabe quando assim, a pessoa leva um tiro e está no meio da guerra e nem sente o tiro? Isso é por conta do BDNF, que ele faz com que a gente, inclusive, não sinta dor por conta da situação que a gente estava vivendo. É uma adaptação do cérebro para várias funções, inclusive para a dor. Com a queda do estrogênio, a gente tem uma queda também na produção de BDNF. E isso vai nos trazer vários sintomas, como, por exemplo, um aumento da sensibilidade à dor. Sabe quando a gente mexe na raiz do cabelo e até a raiz do cabelo dói? É justamente por esse mecanismo central de aumento de sensibilidade de dor por diminuição de BDNF. Mas agora, voltando para a articulação. Então, as articulações elas sofrem muito. Geralmente, isso começa 2 anos antes da menopausa e não costuma durar para a vida inteira, tá? Essa maior sensibilidade articular, essa maior dor articular, costuma durar 2, 3 anos, em algumas mulheres até 5 anos, mas dificilmente vai ser uma queixa que vai ser levada para a vida inteira. Ela vai passar, mas pode ser que demore para passar. Agora, o que a gente pode fazer para essas dores articulares que são próprias dessa fase? Como eu falei para vocês, o grande culpado por essa alteração articular é a queda dos níveis de estrogênio. Então, a reposição hormonal com o estrogênio é uma ótima opção que vai melhorar essa dor articular quando a gente tem essa dor associada à perimenopausa e à menopausa. Além disso, o que mais que a gente pode pensar para a melhora dessa dor? Uma outra coisa que a gente pode considerar é o uso de suplementos. Existem suplementos que são super interessantes para as articulações, uma vez que eles vão melhorar a quantidade de líquido articular, eles vão melhorar a lubrificação dessa articulação. Um dos que a gente mais usa é a combinação de condroitina com glucosamina, que ela vai ter esse efeito protetor na articulação. Além disso, pode ser usado também o óleo de peixe, o ômega 3, que também vai ter um efeito interessante nas articulações. E outra opção que também é muito interessante, que está vindo muito em voga, é o uso do colágeno tipo 2, que é um colágeno que vai ser um pouco mais específico para a saúde articular e que ele pode ser sim interessante para preservar uma articulação mais saudável. Além disso, a dieta com elementos mais anti-inflamatórios, a dieta mais dita anti-inflamatória, mais mediterrânica, parece ser também interessante para a melhora da dor articular. A gente tem que pensar que a dor articular está totalmente associada com inflamação do corpo, então uma dieta mais anti-inflamatória tende a ser interessante para a dor articular. O que seria essa dieta anti-inflamatória? Uma dieta saudável, rica em frutas, verduras e legumes, ricas em frutas vermelhas, por exemplo, também em nuts, então nozes, castanhas e suas variações, e também rica em gorduras boas, como é o caso do abacate, do azeite de oliva e da gordura do salmão.
Além disso, temperar os alimentos com pimenta do reino e com açafrão, a dita cúrcuma, pode ser também interessante por terem um efeito mais anti-inflamatório e assim eles podem ser interessantes para a saúde das articulações. Além disso, a prática de exercício físico de forma regular é interessante. A gente conseguir ter uma musculatura mais fortalecida, ter ossos mais fortalecidos, é interessante também para as articulações. Claro que a gente vai ter que adequar esse exercício, uma vez que algumas modalidades podem não ser tão interessantes assim para alguns grupos articulares. Mas sim, a gente manter um bom controle de peso, um peso adequado e ossos e músculos fortalecidos é algo interessante para a saúde articular como um todo. Por isso, vale sempre aquela regrinha básica, né? Coma bem, se exercite regularmente. E sim, se só isso não funcionar, a gente pode pensar em outras alternativas para a melhora dessa queixa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui nos comentários abaixo e até a próxima semana.